Juntamente comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo de número 5. Lucas, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 5. Desde o início de todo esse processo que nós estamos vivendo no mundo, eu tenho considerado qual seria o ponto mais importante de Deus para conosco através dessa pandemia. O que Deus de fato deseja tratar conosco através desse momento difícil, desse momento delicado, doloroso, moroso que nós estamos passando por ele. Nada nesse mundo, nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. E nada neste mundo acontece como obra do acaso. Todas as coisas que nós passamos por ela e que o nosso mundo passa, estão absolutamente sob o domínio de Deus e com certeza Ele tem um plano para as nossas vidas e para a sua glória, através dos diversos acontecimentos que nós acompanhamos no decorrer da existência da humanidade. E, sem dúvida alguma, o ano de 2020 está marcado na história da humanidade. E o responsável por esta marca é um vírus chamado Covid-19. É impossível nós ignorarmos o fato de que esse vírus ele está virando o mundo de ponta cabeça, ele está invertendo a dinâmica da vida que nós vínhamos mantendo até o momento em que essa pandemia se espalhou por todo o planeta. E certamente que se o Senhor Jesus Cristo não voltar até lá, daqui a alguns anos, todos nós contaremos e ouviremos histórias acerca desse ano e do que esse vírus fez com toda a humanidade. Nós ainda não sabemos o desdobramento do que vai acontecer, qual é o pico de fato dessa pandemia, não só no nosso país, mas no mundo. Nós não sabemos quando nós encontraremos a cura para ela, isso no sentido físico, isso no sentido em que nós conseguiremos, pela graça de Deus, colocar um limite para os danos causados por essa pandemia, por esse vírus. Mas uma coisa muito importante nós precisamos considerar esta noite, porque seria algo duplamente trágico se nós passássemos por toda essa experiência negativa, por todo esse sofrimento e ainda não aprendêssemos nada. Uma coisa é fato, nós não podemos evitar o sofrimento por causa da pandemia. Mas existe esse segundo elemento que é o que nós aprendemos com isso. Me causa muita tristeza a situação política do nosso país, quando nós vemos uma guerra, homens egoístas, desprovidos de qualquer amor, de qualquer sensibilidade e de qualquer noção do que de fato nós estamos vivendo nesses dias, se degladiando pelo poder e perdendo a chance de aprender com essa circunstância que nós estamos vivendo. Mas no mesmo barco desses políticos inescrupulosos que nós tanto condenamos, estamos nós, a sociedade. E será que de fato nós estamos percebendo o que essa história toda tende a nos ensinar? John Piper, ele está escrevendo um livro. Dentro em breve esse livro será lançado também na língua portuguesa, que trata exatamente
dos ensinamentos que ele tirou. Dentre tantos, inúmeros ensinamentos, ele selecionou alguns desses e trouxe para nós, de maneira escrita. Certamente ele já pregou isso lá para a sua igreja nos Estados Unidos. E em breve eu estou ansioso, curioso para ver o que o pastor John Piper, que é um homem da mente, uma das mentes mais lúcidas do nosso tempo, um homem que tem um conhecimento bíblico maravilhoso e um relacionamento íntimo com Deus. Mas se tem um elemento que não foge do nosso conhecimento, por mais limitados que sejamos na nossa forma de interpretar o mundo e de pensar acerca do que nós poderíamos aprender com essa experiência, eu gostaria de dizer que Deus, ele não desperdiça o sofrimento nas nossas vidas, e ele deseja nos ensinar. E o Covid-19 é um misericordioso chamado de Deus ao arrependimento. Eu quero estudar com vocês essa noite um texto que se encontra em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 5, de uma narrativa que vem logo na sequência dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo acerca do seu juízo. E aí, logo após o Senhor Jesus Cristo falar que ele é um justo juiz e que haveria de julgar as obras da humanidade, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifícios que os mesmos realizavam. E aí a palavra do Senhor nos fala o seguinte: então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que, se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Meus queridos irmãos e amigos, sempre que uma calamidade acontece, independente do local, independente da intensidade, nós sempre nos voltamos a algumas indagações. É muito comum nós percebermos os questionamentos, sejam eles dos ateus, dos filósofos ou até mesmo dos cristãos, acerca do porquê dessa situação e algumas afirmativas que chegam a ser até questionadoras acerca da pessoa de Deus. Algumas pessoas expressam suas dúvidas, suas angústias da seguinte forma: se Deus existisse, coisas como essas não aconteceriam. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Quantas pessoas cristãs verdadeiras, pessoas boas na sociedade estão partindo, vitimizadas, vítimas desse vírus destruidor? Bem, se aquelas pessoas morreram, deve ser porque mereciam, alguns outros dizem, acerca desse momento. Outros dizem assim: se Deus é amor, por que essas coisas estão acontecendo com as pessoas? Outras dizem: se de fato Deus é todo-poderoso, como ele pode permitir que tais atrocidades aconteçam com a humanidade, tantas pessoas sofram os danos, fiquem à mercê de um vírus que vem destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo sociedades, de forma alarmante, de maneira, na nossa geração, nunca vista antes.
E aí nós podemos perceber que esse mesmo questionamento, essa mesma indagação, também estava acontecendo na época do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que ele recebeu um grupo de pessoas que estavam perto dele, que se aproximaram dele, que haviam ouvido seus ensinamentos acerca do juízo, porque o texto começa dizendo o seguinte: naquela mesma ocasião. Que ocasião é essa? Na ocasião que o Senhor Jesus Cristo, se você voltar um pouquinho, o capítulo 12, a partir do versículo 54 até o versículo 59, você vai encontrar Jesus Cristo falando acerca dos sinais, dos fins dos tempos. E aí esses homens se aproximam do Senhor Jesus Cristo com uma informação acerca da morte de alguns galileus que haviam sido mortos por Pilatos. E então o Senhor Jesus Cristo, ele utilizou dessa informação para poder trazer alguns ensinamentos àqueles homens. Ele exortou seus informantes a examinarem seus próprios corações e pensarem em seu estado diante de Deus. Parece que ele pretendia dizer o seguinte para aquelas pessoas que se aproximaram dele com aquela informação da morte daqueles galileus pelas mãos de Pilatos. Que importa se aqueles galileus morreram subitamente? Em que isso é importante para vocês? Jesus Cristo parece indagá-los com aquela informação, e Jesus Cristo estava querendo mostrar para eles o seguinte: considerem os seus próprios caminhos, a menos que vocês se arrependam, vocês também perecerão. E aí nós podemos aprender com essa narrativa da palavra do Senhor, e é exatamente o que eu quero trabalhar aqui com você essa noite. O que nós podemos aprender acerca da nossa vida, do nosso arrependimento para com Deus nesse momento tão difícil. Não foram poucas pessoas que eu já ouvi dizer, cristãos verdadeiros, cristãos piedosos, que quando perceberam essa calamidade ficaram aterrorizados diante disso. Mas não aterrorizados só com esta pandemia, ficaram aterrorizados com a sua própria condição de vida e temeram a sua condição diante de Deus. Muitos que gostam de escatologia já estão dizendo que este é um dos sinais dos fins dos tempos. É lógico que eu creio que cada evento que acontece depois da morte e ressurreição de Cristo é um prenúncio da sua segunda vinda. Eu creio piamente que, com certeza, essa pandemia é também uma das trombetas de Deus que está soando, que está tocando, que está nos advertindo acerca do seu juízo. E aí, eu quero fazer algumas considerações olhando para essa narrativa bíblica. Quero fazer pelo menos 3 considerações acerca desse chamado de Deus ao arrependimento, esse chamado misericordioso de Deus ao arrependimento que é nos dado nesse tempo através do Covid-19. Em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês um chamado à reflexão sobre a morte. Observem comigo como que a narrativa se desenrola nesse texto. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Primeiramente, nós devemos observar nestes versículos que as pessoas estão mais preocupadas com a morte das outras pessoas do que a respeito da sua própria morte. Sempre foi assim. Um assassinato, uma morte repentina, um naufrágio, um acidente de carro, um acidente de avião, uma catástrofe que possa acontecer por causa dos intempéries da natureza, seja uma enchente, seja um alagamento, seja o transbordar de rios, seja inundações, seja o deslizamento de terra nas encostas, pessoas sendo soterradas. Tudo isso faz com que as pessoas absolvam completamente os pensamentos
e então os seus lábios não falam de outra coisa senão acerca da morte dos outros. Isso você pode observar de maneira muito clara nos nossos noticiários. Os nossos noticiários, eles parecem sentir prazer em anunciar que o número de mortos está subindo dia após dia. As pessoas gostam de comentar acerca das catástrofes, da morte dos outros, daquilo que aconteceu na vida das outras pessoas. No entanto, essas mesmas pessoas detestam falar da morte delas mesmas e sobre as suas esperanças referente ao mundo após-túmulo. É interessante que essa pandemia, essa situação, nos obrigou a refletirmos acerca da nossa vida, a refletirmos acerca de que nós também podemos ser vítimas dessa pandemia. Você já parou para pensar sobre isso, meu irmão, meu amigo que está me ouvindo essa noite? Você compreende que, muito mais do que comentarmos a morte das pessoas, e cada vez mais perto de nós, nós estamos vendo pessoas morrendo. Tudo começou fora do nosso país. Há alguns dias atrás nós estávamos anunciando a primeira morte no nosso país. Daí um tempo nós vimos a primeira morte no nosso estado. Passado alguns dias nós começamos a mapear os casos que estavam acontecendo em cada município. E agora nós já estamos vendo o monitoramento dos casos por bairros. E nós começamos a ver pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, acometidas desses males. E nós já começamos a perder pessoas próximas a nós. E cada vez que a morte se aproxima da nossa casa, cada vez que a morte se aproxima da nossa vida, nós precisamos refletir acerca desse evento nas nossas vidas. A morte é algo inevitável. O chamado da morte às nossas vidas é algo inapelável. Nós não podemos, não conseguimos resistir a este chamado da morte. Portanto, é importante que todos nós reflitamos nesse momento acerca da nossa condição diante de Deus. É interessante que aqueles homens estavam preocupados em informar ao Senhor Jesus Cristo sobre a morte dos galileus. Aqueles homens que foram mortos por Pilatos, mas o Senhor Jesus Cristo pegou aquela informação que era acerca do outro e trouxe aquela informação aplicando à vida daqueles que lhes chegavam com esta informação terrível. E o Senhor Jesus Cristo fez com que aquela verdade que estava sendo aplicada à vida dos outros fosse aplicada também à vida daqueles que estavam interpelando ao Senhor Jesus Cristo. É interessante que muitas das pessoas que procuram de todas as maneiras preservar a sua própria vida, elas têm dificuldade em refletir sobre a possibilidade da morte. E as pessoas têm vivido como se não fosse morrer. Primeiro houve um ceticismo generalizado. As pessoas não acreditaram que isso que está acontecendo de fato era real. Agora nós já passamos da fase do ceticismo porque as pessoas começaram a ver isso muito perto delas. Mas agora nós vivemos um tempo em que as pessoas estão pensando que isso não pode acontecer com elas, pode acontecer com o seu vizinho, pode acontecer com aquele que está trabalhando na linha de frente lá no sistema de saúde, pode acontecer com aquelas pessoas que têm a profissão, que estão mais expostas a este risco. Mas existem inúmeras evidências de que a trombeta do arrependimento está sendo tocada. E muitas pessoas que nós julgávamos que não poderiam passar por essa experiência estão passando. E aí, de repente, o estado da nossa própria alma deve ser a nossa primeira preocupação.
Devemos tomar por consideração a nossa própria vida, coração, pecados, o dia do juízo para com as nossas vidas. Ele ouve acerca de uma morte súbita, e aí nós pensamos o que nós poderíamos fazer se isso acontecesse conosco. Eu estaria preparado se isso tivesse acontecido comigo? Será que quando eu ouço acerca de um crime terrível, eu diria a mim mesmo, meus pecados estão perdoados, eu arrependi-me de todas as minhas transgressões? Como está a sua vida com Deus diante dessa situação calamitosa que nós estamos vivendo nos nossos dias? Segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo nos ensina ainda nesse texto, não apenas um chamado à reflexão sobre a morte, mas ele nos dá uma advertência sobre um juízo precipitado. E é interessante que nós estamos diante de uma situação aqui, uma tragédia dupla. Não sei se vocês perceberam no texto que nós estamos estudando, que uma dessas tragédias foi gerada pelo homem. Os galileus foram mortos por soldados de Pilatos quando foram ao templo prestar seu sacrifício. O texto diz o seguinte: ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. A outra tragédia foi gerada por uma fatalidade, um acidente. A torre de Siloé desabou, deixando 18 mortos. Diz o seguinte o texto: e lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. E aí, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo dá uma advertência aqui sobre o juízo precipitado. Os judeus entendiam que toda calamidade era sinal de castigo. Nós podemos lembrar do cego mencionado lá em João capítulo 9, quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus Cristo: quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Foi num contexto como este que alguns trouxeram uma informação a Jesus. Informação essa que Jesus utilizou para ensinar sobre a necessidade de arrependimento. A notícia era a seguinte: uns homens da Galileia, que possivelmente eram ativistas políticos, que desejavam libertar Israel das mãos dos romanos, tinham ido a Jerusalém para sacrificar. E quando eles estavam no templo, no ato de oferecer sacrifício, soldados romanos que ali se encontravam, que foram ao templo enviados pelo governador Pilatos, mataram aqueles homens. De maneira que se diz que o sangue deles se misturou com o sangue dos sacrifícios e foi derramado por toda aquela cidade. Pelo visto, essa história devia estar na mente dos ouvintes de Jesus. E é provável que fosse bem recente. Nós não sabemos por qual motivo eles vieram narrar essa história a Jesus. Mas pode ter sido citada como um exemplo do tipo de julgamento do qual Jesus acabara de falar lá no final do capítulo 12 de Lucas. Jesus falara sobre o julgamento de Deus sobre aqueles que lhe são devedores. De modo que agora alguns dos seus ouvintes julgavam que aqueles galileus haviam pago pelos seus pecados, recebendo o que mereciam. É muito comum, mas é muito leviano também, que diante das catástrofes da vida, muitos cristãos pensem que aquilo é a mão do juízo de Deus sobre as pessoas. Foi assim na Boate Kiss, quando nós vimos aquele acidente que comoveu o nosso país.
Foi assim em tantas outras tragédias no Haiti, quando o Haiti foi destruído. Eu me lembro que as pessoas falavam que aquilo aconteceu porque aquele país era um país totalmente entregue a Satanás, que ali existem voodoos e tantas outras coisas. Há no coração do homem uma precipitação para o julgamento. Nós queremos sempre ter uma resposta. Nós queremos sempre dizer que aquilo está acontecendo com aquelas pessoas porque elas são de fato merecedoras daquilo. Mas Jesus, no entanto, não concorda com isso, não concordou com isto e não concorda com isto nos nossos dias. E a fim de mostrar que não eram somente os galileus que sofriam desastres que poderiam ser atribuídos a julgamentos especiais de Deus contra o pecado, Jesus mencionou um outro fato, um incidente ocorrido lá na Torre de Siloé. Ali, 18 judeus haviam morrido quando a torre caiu. E com este exemplo, Jesus mostrou que os vários desastres que surpreendem repentinamente diferentes e diversos indivíduos não provam necessariamente que tais pessoas são piores pecadoras do que outras. Aqueles galileus e judeus não tinham se destacado para uma morte horrível porque eram piores pecadores do que outros. Assim, Jesus estava dizendo aos seus ouvintes: vocês pensam que o que aconteceu àquelas pessoas lhes aconteceu por serem elas mais culpadas ou mais devedoras de obediência a Deus do que vocês? Com isso, Jesus mostra que aqueles informantes estavam prontos para julgar e tardios para se arrepender. Eles não haviam captado que todas essas tragédias, que todas essas contingências da vida, elas não fogem do controle de Deus, mas elas também não são usadas de maneira tão particular, tão específica, para que Deus exerça o seu juízo sobre determinados grupos de pessoas. Por isso, Jesus lhes exorta a examinarem seus próprios corações e a pensarem a respeito de seu estado diante de Deus. Notem que Jesus não explicou por quais motivos aquelas pessoas morreram tão violentamente ou por qual razão outras pessoas sofrem acidentes tão terríveis. Mas ele apontou para o fato dessas coisas serem advertências para os que ainda estão vivos. A maior mensagem que o Covid-19 está passando não são para aquelas pessoas que já partiram deste mundo. A maior advertência que o Covid-19 está dando é para nós, o que aqui estamos vivos. A mensagem que nós precisamos compreender é uma mensagem de que o juízo de Deus não está derramado especificamente sobre um grupo de pessoas, senão sobre toda a humanidade. Todos nós somos passíveis de estar sob a ira de Deus, sob o julgamento de Deus. E todos esses malefícios que acontecem, seja a morte dos galileus pela mão de Pilatos, seja a morte dos judeus por aquela torre de Siloé, ou seja, a morte dos brasileiros, dos espanhóis, dos italianos, dos portugueses, de qualquer pessoa, dos alemães que estão espalhados por todo esse mundo, a morte dos americanos. Tudo isso que nós estamos vendo é o Senhor nosso Deus mostrando a degradação do gênero humano. Isso é fruto do pecado da raça humana. Não é fruto apenas de um pecado específico dessas pessoas, mas isso é fruto do pecado que nós, seres humanos, cometemos contra Deus. E o salário do pecado é a morte, o apóstolo Paulo já diz em Romanos, no capítulo 3. E então Jesus se volta exclusivamente a esta questão do arrependimento, frisando que a ameaça de julgamento, até mesmo de julgamento súbito, não apenas a segunda vinda de Cristo, mas o julgamento que acontece quando a nossa vida é ceifada de maneira prematura. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 9, 27, diz o seguinte: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo.
quando o homem parte dessa terra, a sua sentença já está estabelecida. E aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo ensinando sobre isso, que essa questão do arrependimento, frisando que a ameaça do julgamento e até mesmo esse julgamento súbito não está limitado àqueles que são reputados como sendo mais devedores, não. O que ele estava dizendo é que tanto os galileus, como os judeus, como qualquer outra pessoa, deveria ver essas calamidades como uma séria advertência para a necessidade do arrependimento. As pessoas que até aqui morreram, elas não são piores do que nós. Elas morreram vítimas de uma pandemia que eu e você também podemos morrer a qualquer momento. A grande questão não é se elas eram mais merecedoras da morte do que nós. A questão é como nós estamos nos preparando para a morte, como nós estamos nos preparando diante de Deus, do juízo de Deus. Nós precisamos ter cuidado em fazer o julgamento precipitado das outras pessoas. O julgamento que nós precisamos fazer é uma autoanálise. Nós precisamos julgar a nossa própria vida. Como nós estamos? Nós estamos preparados nesse momento para partir? Nós estamos preparados para deixar este mundo e nos encontrarmos com o nosso Deus? E em último lugar, eu quero mostrar para vocês, de repente, aquilo que é o ponto central da minha mensagem para você essa noite, aquilo que eu mais desejei fazer aqui essa noite foi trazer essa mensagem dentro desse texto, quando a palavra do Senhor nos ensina acerca desse misericordioso chamado de Deus ao arrependimento. Nós temos a necessidade, sim, de nos arrependermos. A palavra do Senhor nos fala de maneira muito enfática aqui em 2 versos dessa pequena narrativa acerca da necessidade do arrependimento. Ele diz o seguinte: eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Diz mais: eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Toda calamidade mortal é um misericordioso chamado de Deus aos vivos para que se arrependam. O ponto de toda calamidade mortal é esse: arrependimento. Pastor Leandro, eu gostaria de uma palavra que sintetizasse tudo aquilo que eu preciso aprender nesse momento de crise. Eu tenho uma palavra para te dar esta noite. Eu tenho uma palavra que desde o primeiro dia que isso acometeu a humanidade, o Senhor vem colocando no meu coração. Nós precisamos nos arrepender. Quando toca-se o som da trombeta do juízo de Deus sobre a humanidade, nós precisamos nos preparar. E essa preparação para nos encontrarmos com o Senhor se dá mediante o arrependimento. Por 2 vezes Jesus declarou enfaticamente: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus estava dizendo àquelas pessoas: que importa se aqueles galileus morreram subitamente? Em que isso é importante para vocês? Nisso, considerem seus próprios caminhos. A menos que vocês se arrependam, vocês também perecerão. E perecerão aqui não significa dizer que vocês também morrerão, mas significa dizer aqui que vocês morrerão e vocês não terão a salvação de Deus. E este é o ponto mais importante da mensagem do Covid-19. Nós precisamos de Deus mais do que o emprego, nós precisamos de Deus mais do que da nossa saúde, nós precisamos de Deus mais do que o alimento. A nossa alma nesse momento suspira por Deus, só Deus para poder intervir nas nossas vidas. Assim Jesus conclama todos ao arrependimento, pois todos são pecadores.
Notem o se aí no versículo 3. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Este se indica uma condição, ou seja, somente o verdadeiro arrependimento pode desviar os pecadores do grande desastre do dia do juízo. Não há nenhuma outra possibilidade de nós escaparmos ilesos dessa pandemia, senão se nós nos arrependermos do nosso pecado. De repente, o seu maior alvo hoje seja conseguir ter dinheiro para comprar o seu alimento. De repente, o maior alvo da sua vida hoje é ficar trancado dentro de casa, para você não ser acometido por esse vírus. E todos esses alvos são legítimos. Mas eu quero dizer para você, sem sombra de dúvida, essa noite, que o maior objetivo da sua vida, o maior objetivo da sua alma, deve ser o seu arrependimento, estar preparado para se encontrar com o Senhor. Mas o que significa arrepender-se? Arrependimento literalmente significa mudança de mente, significa mudança de sentido na vida. Arrependimento sempre fala de uma mudança de propósito, de abandono do pecado. No sentido usado por Jesus, o arrependimento é um chamado a repudiar a vida no pecado e voltar-se para Deus a fim de ser salvo. Arrepender-se é reconhecer que você é um pecador. É sentir tristeza por seus pecados contra Deus. Presta atenção que arrependimento não é medo do inferno. Arrependimento é tristeza porque você ofendeu a santidade de Deus, a bondade de Deus. É abandonar tudo aquilo que é contra Deus, lutando por toda a vida contra o pecado em sua própria vida. E segundo Jesus, a menos que você tenha experimentado isso, você vai perecer. Você vai sofrer o juízo de Deus. Agora nós precisamos notar que o arrependimento é tanto uma coisa que deve acontecer no início da nossa caminhada cristã, como algo que deve marcar todos os dias da nossa vida. É por isso que muitos cristãos verdadeiros me procuraram, ou eu ouvi comentários de outros cristãos dizendo sobre o medo que eles estavam sentindo de que o Senhor Jesus Cristo pudesse estar à porta e eles teriam que se encontrar com o Senhor. Porque um dia se arrependeram dos seus pecados, mas agora precisam entender que esse chamado do Covid-19 é também um chamado para nós nos alimentarmos diariamente do Senhor, buscarmos uma vida de santidade. E apesar do arrependimento, essa mudança da mente tem que ser algo interior. Ela necessita, além de ser algo interior, dessa mudança de mente que acontece no nosso ser, no nosso íntimo, ela necessariamente resulta em mudança de comportamento. O arrependimento afeta o homem todo, afeta seus pensamentos, seus desejos, sua satisfação, suas palavras, suas atitudes. O arrependimento muda todo o nosso ser. Mas quem é que deve arrepender-se então? Aquelas pessoas apontavam para os que haviam morrido. Jesus aponta para todos. Todos necessitam do arrependimento, porque todos necessitam do amor de Deus. E ele estabeleceu a necessidade universal do arrependimento, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se todos pecaram, todos carecem, todos merecem perecer, então todos precisam se arrepender dos seus pecados. Não importa o quanto uma pessoa se julgue boa ou quantas boas obras tenha realizado, a questão é que ninguém pode ser perfeitamente justo diante de Deus por causa das suas obras. Portanto, nós devemos estar perplexos não com o fato de que alguns morrem subitamente, como muitas pessoas têm se alarmado por causa da morte de inúmeras pessoas, mas com o fato de que agora, mesmo que a terra não se abra e consuma a todos nós pecadores, o fato de muitas pessoas estarem morrendo por causa dessa pandemia é menos assustador do que o fato de que o Senhor não abriu a terra e sugou todos nós, porque todos nós merecemos o juízo de Deus sobre a nossa vida. Na verdade, somente a misericórdia divina, foi o que eu li aqui em Lamentações, capítulo 3, no início desse culto essa noite.
Na verdade, só a misericórdia divina é que impede que todos igualmente morramos pelos mesmos meios. Somente a misericórdia de Deus é que nos preserva de que todos nós sejamos punidos agora mesmo. É graça de Deus, isso é misericórdia do Senhor. Aqueles galileus e aqueles judeus não eram inocentes. Eles eram pecadores. Não mais pecadores do que os outros, mas eles eram pecadores. O princípio estabelecido por Jesus é que a morte é, no sentido ou outro, o resultado de nossos pecados. Ela é merecida. Todos merecem perecer por causa de seus pecados, é o que Jesus diz. Como todos os homens são merecedores da morte, a advertência de Jesus é para que todos abandonem os seus pecados e se voltem para Deus. Todos nós precisamos nos arrepender. Aqueles homens que procuraram Jesus, eles apontaram para aqueles que foram mortos por Pilatos, dizendo que eles precisavam se arrepender. Mas Jesus Cristo abre o leque e ele diz que toda a humanidade precisa se arrepender. Ninguém deve orgulhar-se como se não precisasse de arrependimento, como se não precisasse de Cristo. E de repente esse seja o ponto mais importante para você, meu amigo. Você que está me ouvindo nesse momento, pare tudo que você está fazendo e pense um pouquinho comigo. Qual o efeito dessa situação calamitosa que nós estamos vivendo na sua vida? Qual tem sido o efeito dessa situação que pode cobrar de você a sua própria vida e pôr um ponto final na sua história sobre este mundo? O que mudou na sua vida desde o início dessa pandemia? Como você tem reagido a essa situação? De repente você não se deu conta de que você precisa urgentemente se arrepender dos seus pecados. E aí eu quero desafiar você, amado irmão e visitante que está me ouvindo essa noite. Jesus ensina nessa passagem que desastres e calamidades servem de advertência para os pecadores. Servem para levar os pecadores a meditarem em sua própria condição diante de Deus e sobre a sua necessidade de arrependimento. Mas há pessoas que olham para desastres e calamidades e não se apercebem que Deus lhes está advertindo para que se arrependam. Eu espero que este não seja o seu caso. Eu espero que você olhe para esse sinal da advertência divina sobre a humanidade e reconheça que é uma advertência de Deus para com a sua vida e você se arrependa do seu pecado. Portanto, quando você ouvir acerca de mortes súbitas, de calamidades, pense primeiramente a respeito da sua própria vida. Pense sobre sua situação diante de Deus e diga a si mesmo: eu estou preparado? Se isso estivesse acontecendo comigo, se isso tivesse acontecido comigo, nesse momento eu estaria verdadeiramente preparado? Meus pecados, eles estão perdoados, eu já os confessei diante de Deus, eu arrependi-me de todos os meus pecados, eu já acertei a minha dívida para com Deus, me apossando do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aquele que riscou o escrito de dívida que era contra nós. Será que você, meu amigo, que me ouve essa noite, meu irmão querido, você está preparado para encontrar-se com o Senhor? Eu quero desafiar você nesse momento a curvar a sua cabeça e fazer um concerto com Deus.